Enquanto um lado defende não ter o conhecimento de nada, a não ser das aparências, o outro lado acredita já ter o conhecimento de tudo, sabendo onde a história vai terminar. Entre a tradição de Kant e Hegel, ficamos entre duas formas de conhecer o mundo. De um lado, delegamos a verdade para as mãos da classe científica e aceitamos a sua suposta maioria, e de outro, aceitamos que estamos vivendo rumo ao fim da história. O Estado alemão começa a usar fundos públicos para financiar diversas teses de mestrado e doutorado sobre a filosofia de Hegel. Ao se consolidar como a maior referência intelectual do seu tempo, atrai críticos e adeptos das suas ideias. Um deles ficou conhecido como o fundador da teoria comunista, Karl Marx. A ascensão econômica da França não era uma exceção. Grande parte da Europa vivia um momento de prosperidade, impulsionado pela Revolução Industrial. Os métodos de produção envolvendo vapor e carvão criaram as fábricas, que puxavam trabalhadores do campo para pequenas cidades construídas no entorno. Durante grande parte da nossa história, 80% do povo dependia do trabalho na agricultura para viver. Em 1850, esse número caiu para 25%. Agora as pessoas tinham que sair de suas casas para ir trabalhar no interior das fábricas. A necessidade de deixar os filhos em algum lugar enquanto trabalhavam ficava cada vez maior. E o recém-formado mercado começava a exigir qualificação. Se de um lado os governantes já tinham compreendido a importância das escolas para o Estado, essa era a peça que faltava. O governo queria levar seus filhos para a sala de aula e os pais queriam entregá-los. Marx já viu o que é Revolução Industrial. É um pensador ultra-urbano, ao contrário dos românticos. Ele só enxerga as grandes cidades, as fábricas crescendo, a pobreza ali no Vale do Ruhr, o carvão, a degradação ambiental, assim por diante, as mulheres que têm que ir para a fábrica e colocar os seus filhos para trabalhar, e assim por diante. E ele só enxerga a matéria, ele é um materialista de fato. A ênfase do Hegel era na dialética interna das ideias que se sucedem. E Karl Marx disse: a coisa não é bem isso, o que existe são modos de produção que se sucedem, portanto, estruturas sociais que se sucedem. Não é isso? Tem a comunidade primitiva, depois tem o escravismo, depois tem o feudalismo, depois tem o capitalismo, depois tem o socialismo. E o socialismo fecha, né, fecha o percurso. E ele vai dizer, o capitalismo é um desenvolvimento do feudalismo. Entre o feudalismo e o capitalismo, Marx prefere o capitalismo. Só que ele acha que essas relações de poder do capitalismo, mais-valia, luta de classes, assim por diante, alienação, assim que a massa deixar de ser alienada pela ideologia capitalista, ela automaticamente, naturalmente, inevitavelmente criará a revolução que vai acabar matando os patrões. Vamos botar a cápsula aqui de 3.000 anos. Você tem 2.000 anos de história bem pós-Cristo e 1.000 anos de anterior a Cristo. Mais para trás do que 1.000 anos, aí começa a virar mitos e fábulas e tal. Isso não está muito bem registrado. Mas esses primeiros 2.000 anos, de 1.000 anos antes de Cristo até 1.000 anos depois de Cristo, aliás, pode até botar mais aí, até 1.700, até 2.700 anos, então, dos 3.000 anos de história registrada, 2.700 anos, essencialmente estamos falando de educação privada, em que ou era tutores individuais para famílias, núcleos familiares individuais, ou eram esforços coletivos, no entanto privados, não direcionados pelo Estado, ou não influenciados pelo Estado. Aí você já vê que essa estatificação, essa coletivização do ensino, ela vem junto com, somente depois da formação das grandes nações de Estado. Esse é um marco fundamental na história do mundo, né? Exatamente porque você tem uma massa crítica de pessoas de contextos diversos operando abaixo de uma burocracia. E essa burocracia era ou um poder absoluto do rei ou um preâmbulo de república ali,
mas a maior parte se estabeleceu como império. O século XX entrou para a história como um período de guerra entre grandes ideologias. As principais ideias do período são produtos da Revolução Francesa, gestadas dentro do lema liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade foi representada pelo liberalismo moderno, responsável por novos direitos civis e políticos em favorecimento do mercado ascendente. A igualdade teve seu fruto no socialismo, que ambicionava estender a revolução ao campo econômico, exterminando a diferença entre as classes oprimidas e opressoras. E a fraternidade transformou-se no fascismo, o sonho de um novo elo social que unificasse o território, a língua e o povo numa identidade nacional regida pelo Estado. Essas 3 ideologias enxergaram o aparato estatal das escolas como veículo de seu fortalecimento. O liberalismo cria mão de obra e desenvolvimento. O socialismo, a desalienação das massas e o engajamento no movimento revolucionário. E o fascismo, fortalecer a unidade nacional por meio da subordinação aos grandes líderes. Em primeiro lugar, a gente precisa distinguir o que é o fascismo enquanto regime político, enquanto prática política, do que é o fascismo enquanto discurso ideológico. Se você pegar assim, o discurso ideológico fascista, o grande livro sobre o discurso ideológico fascista é o do historiador israelense Zeev Sternhell. Ele escreveu um livro sobre o fascismo francês, o livro chama-se Nem Direita Nem Esquerda, o fascismo francês. Então, só para você ver como a coisa é meio complicada, né? Então, ele estuda o fascismo não como regime, mas apenas como discurso ideológico. Então, enquanto discurso ideológico, o fascismo aparece numa corrente que nós podemos dizer que é anti-iluminista, uma corrente um pouco romantista, anti-iluminista. Remonta, então, ao começo do século XIX, prezando, então, as identidades nacionais, as tradições nacionais, as línguas nacionais, etc. Começou assim o negócio, tá certo? Mas o que isso tem a ver com o regime fascista? Absolutamente nada. Porque o regime fascista, ele não surge desta fonte ideológica. Ele surge, como eu já disse, de uma cisão dentro do movimento revolucionário, né? Onde vários teóricos fascistas, que depois ficaram famosos como teóricos fascistas, como Enrico Corradini, levantaram o problema de se a classe social proletária podia ser o agente da Revolução Mundial. E chegaram à conclusão de que ela não podia. Por quê? Porque não existe proletário mundial, só existe proletário nacional. Quer dizer, a condição proletária é definida pela condição econômica nacional. E se o sujeito proletário sai de um país, ele não vai ser necessariamente um proletário no vizinho, ele vai ser um lumpenproletário, vai chegar lá como mendigo. Para ele conseguir se encaixar no proletariado de uma outra nação é um osso, né? Então, não há uma identidade internacional do proletariado, só a identidade nacional. Então, eles diziam que o agente da revolução não é a classe social, mas a nação. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas. Ora, quem assumiu essa postura foi o movimento comunista. A partir do fim da Segunda Guerra, todo o movimento terceiro-mundista criado por Stalin usou exatamente esse discurso. São as nações pobres contra as nações ricas. Mas toda a ideia do fascismo, do nacionalsocialismo, das falanges, de todos esses movimentos fascistas, era a ideia da classe trabalhadora se unir nacionalmente, criar um Estado extremamente eficiente, nacionalizar propriedades, nacionalizar indústrias, nacionalizar um plano de educação, a educação como libertadora, porque é ela que vai fazer a classe trabalhadora se libertar daquela alienação marxista, da ideologia, da propriedade. Não, agora com educação, ao invés de você querer simplesmente consumir, você vai ter a ideia revolucionária de fato, você vai começar a ter uma organização de trabalhadores, uma organização política através da educação contra a economia. Então, isto é uma política fascista. Isto determinou não só toda a estratégia do fascismo, mas determinou a estratégia do comunismo também. O fascismo, embora se colocando como antagonista em relação ao iluminismo, na prática política ele seguiu a mesma estratégia do iluminismo, que é, vamos dizer, a de concentrar poder na administração estatal. Isso, o iluminismo é a vitória
da razão, da ciência, etc., etc., contra a irracionalidade, nós temos que racionalizar a sociedade. A sociedade racionalizada tem que ser uma sociedade administrada. Administrada por quê? Porque quem está no poder, portanto, pelo Estado. Então, a política estatizante foi a mesma no fascismo e no comunismo. Tá certo? E estatizante e racionalizante. E aí tu vê todos esses pensadores de esquerda começam a te ofender daquilo que eles são. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Apontam nos outros os erros que eu tenho em mim. E aí começa a entrar essa questão do fascismo em toda a linguagem. No Brasil, todos os nomes de correntes ideológicas são usados assim como eufemismos para encobrir meras antipatias ou meros desejos ou meras disputas de grupinhos. Os rótulos ideológicos também são usados apenas como armas de propaganda. Você rotula o sujeito de uma coisa que lhe parece feia, não é isso? Mas que evidentemente não define o cara. Com relação à palavra fascismo, o negócio pior ainda. Naquele momento, George Bernard Shaw, o grande socialista fabiano, ele elogia Benito Mussolini e ele é cobrado pelos próprios socialistas ingleses e ele fala, não, esse cara ele está industrializando a Itália. Os grandes socialistas da época, até Lenin, enxergam em Mussolini o grande nome do socialismo. Eles consideram, inclusive, que o fascismo é uma nova fase do socialismo. Que coisa incrível, né? O Gentile, que era o filósofo do regime fascista, e o Antônio Gramsci, que era o filósofo comunista, estava na cadeia, os dois poderiam ter usado a mesma expressão, a terrestrialização absoluta do pensamento, quer dizer, a destruição de toda a metafísica possível. Não é isso? E, em lugar da metafísica, você tem o quê? A racionalidade do Estado, seja o Estado socialista, o Estado fascista, que não são a mesma coisa. Não é coincidência que a esquerda brasileira, o modelo, o ídolo dela seja Getúlio Vargas. Né? O Lula vive dizendo que o modelo dele foi o Getúlio Vargas. Então o que é? Um fascista, evidentemente. O que você acabou de assistir é apenas uma pequena parte do cenário alarmante que envolve a educação no Brasil. Durante décadas, fomos convencidos de que o problema era apenas a falta de recursos, mas a realidade é muito mais profunda. A nossa equipe investigou as raízes da doutrinação e o colapso do ensino nacional para produzir a trilogia Pátria Educadora. Nela, revelamos como as escolas deixaram de ser locais de formação para se tornarem centros de militância e como isso compromete o futuro de uma nação inteira. Mas atenção, esse material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com assinaturas anuais. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos esta produção e mais de 100 documentários originais da Brasil Paralelo. Além de filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades e cursos em diversas áreas do conhecimento. Saiba que o que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte do vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e um detalhe importante, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só vai estar disponível para quem está assistindo esse vídeo agora, pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Aproveite o Plano Mensal da Brasil Paralelo e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.